Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A confiança em Deus. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Confiar em Deus e acreditar é fundamental para que os milagres aconteçam na nossa vida. Quando as coisas são feitas em nome de Deus, quando as coisas são feitas confiando em Deus, são boas e tendem a dar certo. É a confiança que tanto necessitamos. Porém, não foi essa confiança que Jesus viu no povo de Nazaré, a sua terra natal. Ele volta de lá decepcionado, porque eles, por não acreditarem nas suas palavras e ações, não puderam receber os milagres. A graça de Deus, para se manifestar na nossa vida, precisa de canais abertos por nós. Estes canais são abertos pela fé e pela confiança. Sem estes dois elementos, torna-se muito mais difícil a manifestação de Deus. Diante de tudo isto, Jesus recorda o profeta Elias, enviado a uma viúva que vivia em Sarepta. Recorda também o episódio de Eliseu e Naamã. Tudo isso para mostrar que os seus compatriotas estavam a perder uma grande oportunidade ao rejeitá-lo. Isso provocou a revolta deles, que o expulsaram não apenas da sinagoga, mas da cidade, ameaçando-o de morte. Tudo porque o conheciam e porque ele não dizia o que eles queriam ouvir. Na verdade, é assim que acontece. Ficamos contentes quando os outros falam o que queremos ouvir. Mas quando o que ouvimos é uma verdade que nos desagrada, ou sobre nós mesmos, ou não estamos de acordo com o que queremos, a nossa reação é de rejeição. Assim foi com Jesus. As pessoas queriam que ele falasse de um Deus que concordasse com as atitudes humanas, ou de uma doutrina na qual Deus seria manipulado por leis, normas e ritualismos. Um Deus que estivesse ao serviço das pessoas, ou seja, um Deus que tivesse apenas deveres e obrigações, enquanto as pessoas teriam somente direitos. Um Deus que agisse todo o tempo em prol das pessoas, corrigindo as suas falhas e as consequências das irresponsabilidades humanas. Como não era esse o conteúdo da pregação de Jesus, que não cedeu ao jogo do poder e dos privilégios daquelas pessoas, obviamente, elas o excluíram e quiseram eliminá-lo. É fácil acreditar em Deus quando Ele faz as nossas vontades. Difícil é acreditar quando não somos atendidos ou quando Ele não atende no tempo e na hora em que tanto desejamos. A rejeição de Jesus não se dá apenas pelo facto de Ele ser compatriota daqueles que os rejeitaram, mas sobretudo pelo facto de Ele não concordar com certas atitudes e dizer isso abertamente. Por isso, seus conterrâneos se perguntavam quem ele pensa que é para dizer estas coisas. E também somos assim muitas vezes em relação ao nosso colega de trabalho, em relação ao nosso amigo, em relação ao membro da nossa igreja, em relação a um membro da nossa família. Quando nos aconselha, a primeira coisa que queremos, em vez de ouvir o bom conselho, é saber sobre as suas próprias falhas. E perguntamos descaradamente: quem és tu? Ou, como se diz, você é quem para poder dizer essas coisas? Qual é a moral que tens? Você também é qual? Que estes exemplos trazidos neste texto nos ajudem a valorizar mais os dons da nossa comunidade, dos que vivem conosco, daqueles que conhecemos, e permitir que estas pessoas coloquem a serviço todo o seu potencial. Somente
com a abertura de coração, podemos perceber e receber os milagres que acontecem e devem acontecer na nossa vida por aqueles que estão ao nosso redor, que esses que estão ao nosso redor podem trazer para cada um de nós e para o mundo. Cada pessoa que age em nome de Deus é portadora da sua boa notícia. Em tudo, gratidão e perdão, firmes na fé, alegres na esperança, que Deus nos abençoe.